O cancro é mais assustador do que pensava inicialmente. Até aprender isto. Neste momento, na verdade, já tem células cancerígenas. E não estou a falar de cancro ativo, mas sim de um pré-cancro que pode transformar-se em cancro. Como posso impedir o crescimento do cancro no meu corpo? Mesmo dentro de um único tumor, existem dezenas ou por vezes centenas de tipos diferentes de células cancerígenas, cada uma com as suas próprias capacidades. Algumas alimentam-se de açúcar, outras de proteína, algumas sobrevivem com oxigênio, outras conseguem viver sem oxigênio. Algumas são rápidas e agressivas, enquanto outras são lentas e até invisíveis. Isto explica porque é que estes tratamentos comuns não funcionam a longo prazo. A quimioterapia pode matar 99% do cancro, mas o 1% que sobrevive pode reconstruir o cancro a partir do zero. Há 5 coisas que quero partilhar convosco que me deixaram completamente boquiaberto. Eu não fazia a mínima ideia. A primeira é que o cancro envia missões de reconhecimento. E estes pequenos pacotes viajam para órgãos distantes e começam a preparar o terreno, remodelando o tecido para o tornar favorável ao cancro. Ou seja, estão a planear uma invasão antes mesmo dela acontecer. A segunda é que o cancro tem a capacidade de usar as suas próprias células imunitárias contra si. Em terceiro lugar, o cancro rouba fisicamente energia das suas células imunitárias. Parece ficção científica, e à medida que as células cancerígenas se fortalecem, o sistema imunitário esgota-se. Em quarto lugar, as células cancerígenas mais perigosas são as mais silenciosas. Pensamos no cancro como uma bola de células que se divide de forma rápida e agressiva. No entanto, muitas vezes as células que não são mortas, as que provocam a recidiva, são as células staminais cancerígenas, e estas são exatamente o oposto. Crescem de forma muito lenta e silenciosa. A quimioterapia convencional foi concebida para matar células que se dividem rapidamente, não as que são lentas. E, mais uma vez, pode eliminar 99% do cancro, mas aquele 1% pode voltar e reconstruir tudo de novo. Em quinto lugar, a resistência aos medicamentos já existe antes mesmo de o tratamento começar. A ciência encontrou células resistentes aos medicamentos nas células tumorais, antes mesmo da primeira dose de medicação ser administrada. Agora, vou apresentar a melhor solução para este problema lamentável. No entanto, há algumas coisas fundamentais que precisa de saber sobre o cancro. Sobre o que é exatamente, cada célula do seu corpo segue 2 regras simples. Primeiro, divida-se apenas quando o corpo lhe o disser. Segundo, morra quando o corpo lhe disser. E é só isto. É isto que chamamos de célula cancerígena. É uma célula que deixa de obedecer às ordens do corpo. Deixe-me rever as diferentes fases do desenvolvimento e vou tornar isto muito simples. Por isso, não vou dar um nome técnico primeiro. Vou apenas descrever o nome técnico para que possa perceber o que é. A primeira fase é a célula multiplicar-se um pouco demasiado depressa. A isto chama-se hiperplasia. Esta é a pré-célula cancerígena. Depois, passa para a fase seguinte. Multiplicam-se rapidamente e começam a parecer estranhas. O mesmo problema, mas agora as células começam a parecer um pouco estranhas. Ainda não é cancro total e ativo, mas está a caminhar esse sentido. E depois temos uma crise de identidade. A isto chama-se metaplasia. O tecido começa a mudar o que é. Portanto, ainda não é um cancro propriamente dito, mas está a começar a mudar a sua identidade. E depois passamos para a fase seguinte, que é claramente anormal. A isto chama-se displasia. As células parecem completamente erradas ao microscópio. Agora, o que precisa de perceber é que apenas 5 a 15% destas células passam para a fase seguinte aqui. E a boa notícia é que o seu corpo está ativamente a corrigir isto e a reverter silenciosamente este problema. Portanto, o seu corpo tenta reparar em cada fase. Muito bem, a fase seguinte é o cancro que ainda não se espalhou. A isto chama-se carcinoma in situ. É cancro real, mas ainda não saiu do local. E depois avançamos, isto chama-se cancro invasivo. Agora está a espalhar-se localmente para os tecidos circundantes e depois passamos a esta fase. Está a viajar? E isto chama-se cancro metastático. Agora, espalhou-se para outros órgãos através da corrente sanguínea ou do sistema linfático e esta é a fase mais perigosa. Existe um debate científico que vale a pena discutir. Segundo a visão tradicional, primeiro surgem as mutações no ADN, depois o código genético é danificado e em seguida a célula começa a comportar-se de forma anormal. No entanto, existe um grupo crescente de investigação que defende exatamente o contrário. O comportamento da célula e as alterações ambientais ocorrem primeiro através daquilo a que chamamos epigenética. Isto é o seu ambiente. Estes são os fatores do estilo de vida. E só depois é que ocorrem as mutações no ADN. Isto é de facto muito importante, porque se o ambiente vem primeiro, como acabei de mencionar, então a prevenção reside no ambiente. Se for o contrário e tudo se resumir a mutações genéticas, então o que é que pode fazer? Está tramado. Se o seu ambiente estiver estragado, tudo entra em conflito.
É como um aquário. Se poluir a água, os peixes ficam doentes. Pode dar-lhes a melhor comida. Pode tratar cada sintoma. Mas se a água continuar tóxica, nada melhora. O corpo funciona com base em 10 sinais, como a insulina, o cortisol, a inflamação, a qualidade do sono e a função intestinal. Cada um deles afeta a forma como se sente. No entanto, há sempre o sinal que está mais desregulado do que os outros e, enquanto não o corrigir, tudo o resto fica estagnado. Preparei um teste gratuito de 2 minutos para descobrir qual é o seu. Diz qual é o sinal principal que está a impedir o seu corpo neste momento. Clique na ligação na descrição, faça o teste e pare de adivinhar. Agora, há mais algumas coisas que precisa de saber sobre a natureza do cancro. Um dos maiores sinais de crescimento no nosso corpo é a insulina. É por isso que, de cada vez, especialmente com açúcar e hidratos de carbono refinados, a insulina aumenta. Diz às células para construírem, dividirem, se crescerem e até armazenarem gordura. No caso do cancro, este sinal está bloqueado. Ou seja, não espera por autorização para abrir ou fechar. Está sempre ligado. O seu objetivo é construir e crescer o mais rapidamente possível a partir de toda a glicose que consome. Porque quando a célula cancerígena consome toda essa glicose e produz todo esse ácido lático, o seu sistema imunitário fica paralisado. No entanto, a insulina é de facto um fator de crescimento importante. Na verdade, a metformina, um medicamento para a diabetes tipo 2, ajuda a reduzir a insulina porque melhora a resistência à insulina e, aparentemente, reduz o risco de cancro em 25 a 40%. Isto pode levar-nos a estratégias como o jejum prolongado. E se faz isso, isto corta completamente os recursos para o cancro. Enquanto as células do seu próprio corpo conseguem lidar muito facilmente com o jejum prolongado, as células cancerígenas parecem viver já no limite e, quando faz um jejum prolongado, empurra-as para além desse limite. Tem uma célula muito importante, chama-se célula protetora e existe uma proteína chamada P53. Quando a P53 detecta uma célula com danos graves, interrompe a divisão celular e tenta reparar os danos na célula. Se não conseguir reparar, promove a autodestruição da célula. Isto impede que a mutação se transforme em cancro. A segunda coisa que precisa de saber é o seu próprio sistema imunitário. Esta é a sua verdadeira arma, especialmente as células natural killer. Estas são as células que realmente saem e matam o cancro. Matam vírus. São muito importantes. Patrulham o corpo. Procuram constantemente células com proteínas de superfície anómalas ou sinais. Desta forma, podem destruí-las. Digamos que, por exemplo, dormiu apenas 4 horas numa noite. A atividade das células natural killer diminui em 30%. Não durante semanas, apenas numa noite. Portanto, o seu sistema imunitário é fortemente afetado pelo seu sono, pelo estresse e pelo seu ambiente. Outra coisa que suprime o sistema imunitário é a estratégia do cancro para suprimir o receptor da vitamina D. A vitamina D ajuda o sistema imunitário na vigilância. Isto permite-lhe sair e procurar células cancerígenas e vírus. Desta forma, podem destruí-los. Agora, a terceira coisa sobre as células cancerígenas. Elas precisam do seu próprio fornecimento de sangue e, por isso, o cancro envia sinais para desenvolver novos vasos sanguíneos. Pois bem, existem algumas coisas que suprimem realmente o crescimento de novos vasos sanguíneos circulantes para o tumor. Um composto realmente importante é o sulforafano. Encontra-se nos rabanetes. Também se encontra nos brócolos, rebentos de brócolos, chá verde, frutos, cebola e alho. Outra coisa importante que deve saber é o ambiente dentro do seu próprio corpo. Se tiver mais inflamação, estará mais suscetível ao cancro. Por exemplo, se tiver uma lesão antiga no seu corpo, o cancro pode potencialmente entrar mais facilmente nessa zona e começar a metastasizar. Mas a grande questão de que quero falar neste vídeo é a reparação do ADN. O seu ADN sofre milhares de impactos todos os dias devido à comida pouco saudável que consome e ao álcool. Tem pequenos corretores minúsculos que estão constantemente a analisar o seu ADN à procura de erros. E depois, dependendo do tipo de erro, vêm outras equipas para corrigir esses erros. Portanto, o que acontece a nível celular é verdadeiramente inacreditável. É impossível isolar-se num ambiente totalmente livre de stress. Isso não vai acontecer. Não quero que veja isto como um problema de cancro. Quero que veja isto como um sistema de reparação avariado. Está bem? É mesmo isso. Muito bem. Agora, em primeiro lugar, vamos falar sobre o que estraga o sistema de reparação. No topo da lista, em primeiro lugar, temos o açúcar elevado no sangue crónico e a insulina elevada. Isto representa a maioria da população. A maioria das pessoas vive à base de demasiados alimentos refinados e hidratos de carbono. Isto cria literalmente um grande aumento de insulina.
tornando as pessoas pré-diabéticas. Mas muito antes disso, existe a resistência à insulina. Temos de resolver isto baixando a sua insulina, ou seja, com uma dieta pobre em hidratos de carbono e jejum intermitente. Tá bem? É provavelmente a coisa mais execuível que pode fazer imediatamente. Muito bem. Número 2. Vitamina D. Obter vitamina D suficiente. A maioria das pessoas sofre de deficiência de vitamina D. Por isso, a vitamina D é realmente importante. Número 3. Inflamação crónica. Já falámos sobre isto, e não estou a falar de inflamação causada por uma lesão. Estou a falar de inflamação causada por alimentos errados. A gordura visceral, na verdade, liberta toxicidade, está bem? Portanto, se ao olhar para os seus sapatos a sua barriga fica à frente, sabemos que tem gordura no fígado. Isto coloca-o em risco de certos tipos de cancro. Falamos sobre a privação de sono. Dormir o suficiente é muito importante. O álcool realmente agride o fígado e, já agora, coloca as pessoas em risco de cancro da mama. Não preciso de dizer nada sobre fumar. Penso que toda a gente sabe isso. Metais pesados, cádmio, chumbo, arsênio, todos eles aumentam o seu risco de cancro. Além disso, diferentes químicos, pesticidas, inseticidas, herbicidas, fungicidas e, portanto, defensores ou coisas que podem reforçar a reparação, como a insulina baixa, a vitamina D, o sono, mas também o magnésio. O magnésio é necessário para a reparação do seu ADN. Se tiver uma deficiência de folato, as suas células não conseguem reparar-se. Uma das melhores fontes de folato são os vegetais de folha verde escura, ou coisas como fígado e abacate. Por isso, o folato é mesmo muito importante. Zinco, marisco. O zinco desempenha um papel na proteção do mecanismo de reparação. Falamos sobre o sulforafano. Este encontra-se nos vegetais crucíferos. O sulforafano é altamente protetor para o seu ADN e para as suas células. O exercício é, provavelmente, uma das coisas menos valorizadas. Se fizer muito exercício, obterá uma proteção enorme não só contra o cancro, mas também contra doenças cardíacas, problemas de humor, perturbações cognitivas e praticamente todas as doenças crónicas. Quero falar sobre a vitamina B3. A vitamina B3 é necessária nas suas mitocôndrias para algo chamado NAD, e ter NAD suficiente pode, na verdade, ajudar a prevenir o cancro. Porquê? Porque ajuda a manter as mitocôndrias saudáveis. Se mantiver as mitocôndrias saudáveis, mantém todo o próprio saudável. O selênio está em falta nos nossos solos. O selênio pode ajudar, especialmente em doenças autoimunes da tiroide, e depois os polifenóis também são antioxidantes poderosos para proteger o ADN. Tenho duas últimas coisas para lhe dizer. A primeira é que existe uma versão descarregável não só destas informações, mas também das informações adicionais que mencionei. Pode consultar isso numa ligação abaixo. Mas, para além disso, a coisa mais simples e com o maior impacto que pode fazer agora para prevenir o cancro é a número 1. E precisa de ver este vídeo aqui mesmo para aprender como manter a sua insulina baixa e como se alimentar corretamente. Dê uma vista a vários.